Bom dia, gente. Meu nome é Arsene. Esse é meu primeiro vídeo e aula. Bom, hoje estou aqui para falar sobre fisiologia, né? Um ramo que tem sido estudado bastante nos últimos anos. Bom, para começar, muita gente confunde fisiologia e anatomia, né? Fisiologia e anatomia não é a mesma coisa. A fisiologia é o estudo do funcionamento normal dos organismos vivos, ao passo que a anatomia, né, diferentemente da fisiologia, estuda a estrutura. É claro, apesar das diferenças, nós não podemos separar esses dois termos, porque, né, a estrutura reflete a função e vice-versa. Né? A estrutura reflete no que vai ser a sua função. Bom, aqui eu trago, né, esses níveis de organização dos seres vivos só para mostrar a área da atuação da fisiologia. Né? A fisiologia, então, atua desde células até a espécie de populações, ou populações de espécies. Lembrando, então, que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Bom, falando na fisiologia, uma outra diferença que devemos ter em conta é a função e o processo. Bom, muita gente confunde função e processo, mas na realidade não é a mesma coisa. A função é uma abordagem, no entanto que teológica. A gente tenta responder o porquê. Bom, dando um exemplo da função, a gente poderia perguntar por que o sangue transporta o oxigênio para as células? A resposta seria porque as células, né, precisam do oxigênio. Mas essa resposta não responde o como que isso acontece. Aí a gente estaria entrando no processo. O processo que traz uma abordagem mecanicista e tenta responder o como. E a resposta, no caso, para essa resposta seria, né, porque o oxigênio liga-se à molécula de hemoglobina das hemácias e depois é transportado para as células. Bom, um outro termo muito importante quando a gente fala da fisiologia é a homeostasia, né? Que é definida então como uma condição de equilíbrio do ambiente interno do corpo produzida pela interação de todos os processos regulados do corpo. Bom, o que isso quer dizer? Para começar, né, consideremos essa imagem que eu coloquei aqui como fosse uma pessoa, né? Uma pessoa. Para começar, a gente tem que entender que o meio interno do nosso corpo é diferente do seu meio externo. E essa diferença deve ser mantida para o seu bom funcionamento. Ou seja, é através da homeostase que o nosso corpo mantém o seu meio interno relativamente constante. Um exemplo claro que aqui podemos citar é a concentração de glicose no nosso sangue. Bom, normalmente, dependendo do autor, né, o normal da nossa glicose no sangue é de 60 a 100 miligramas de glicose por 100 mililitros de sangue. Ou seja, a cada 100 mililitros de sangue é normal de 60 a 100 miligramas de glicose. Níveis acima desse ou abaixo desse, né, estimulam as células a trabalhar em conjunto para estabelecer o equilíbrio. Então, esse é um exemplo que podemos citar do processo da homeostasia. Né? Ele é muito importante para o nosso corpo, principalmente quando a gente fala de fisiologia. Bom, outro tema que a gente pode que podemos abordar falando da homeostasia, né, é os líquidos corporais. Bom, suponhamos que aqui, né, estão representados, né, um tipo de células, né, pode ser células epiteliais, né, essas quatro suponhamos que são células epiteliais. Devemos perceber que o seu meio interno, as células, é diferente do seu meio externo. Ou seja, o seu meio interno, também chamado líquido, ou líquido intracelular, ele é diferente e deve manter essa diferença para o seu bom funcionamento. E o líquido extracelular, o chamado leque, né, ele também deve ficar constante. Ou seja, dependendo do local, o leque ele pode ter diferentes nomes. Por exemplo, no sangue o leque no, nos vasos sanguíneos o leque é chamado do sangue, né? No sistema linfático o leque é chamado de linfa, entre outros. E o leque que preenche os espaços entre as células é chamado de líquido intersticial, né? O leque que preenche o espaço entre as células é chamado de líquido intersticial. Bom,
Eu falava então que a homeostasia é um processo muito importante, né, de se estudar na fisiologia. Por qualquer alteração ou distúrbio da homeostasia pode resultar numa condição, né, que é chamada de patologia. Bom, os distúrbios da homeostasia eles podem ser internos ou externos. Internos, por exemplo, o câncer, né, a diferenciação irregular lá das células que pode dar câncer. E externo, podemos citar também queimaduras, infecções bacterianas, virais, né, acidentes, impactos, entre outros. Bom, quando a homeostasia é desequilibrada, ou seja, o corpo não está em homeostase, né? O, o corpo em si ele tenta voltar ao seu equilíbrio, ou seja, tenta voltar ao seu normal. Ele usa praticamente esses três mecanismos: o receptor, centro do comando e o efetor. Bom, o receptor, né, são órgãos especializados que enviam infetores, ou seja, influxos, né, que enviam influxo, aliás, não infetores, influxos, são órgãos responsáveis por enviar influxos ao centro do comando, que na maioria das vezes tem sido o sistema nervoso central, que esse sistema nervoso central ele recebe os influxos, elabora uma resposta e depois envia influxos para o órgãos efetor. Bom, o controle da homeostasia ela pode ser por retroalimentação ou feedback positivo ou retroalimentação ou feedback negativo. A retroalimentação ou feedback positivo podemos entender como aquela que intensifica. Por exemplo, né, quando as mulheres estão com sintomas de parto, né, o útero ele envia sinais, no caso influxos, ele está funcionando como receptor, ao sistema nervoso central, que vai funcionar como centro do comando, e esse elabora uma resposta e envia ao próprio útero em forma de fluxos, que o próprio útero, no caso, vai funcionar como efetor, que vai aumentar, vai intensificar a contração para que o feto seja expulso. Bom, esse é um exemplo que podemos citar então para o feedback positivo. Enquanto que a retroalimentação ou feedback negativo é aquele que faz o processo todo inverso. Por exemplo, quando nossa pressão está alta, nós temos uns baroreceptores localizados nas paredes de vasos sanguíneos. Né? O que eles fazem? Eles monitoram a pressão sanguínea. Quando a pressão sanguínea está alta, eles enviam influxos para o sistema nervoso central, que vai funcionar como centro do comando, e este ele envia efluxos, ou então, né, respostas para que os vasos elas dilatem, né, para tentar então diminuir a pressão arterial. Ou seja, a retroalimentação feedback negativo, ele faz o inverso, né? Se está alto, ele tenta diminuir. Se está baixo, ele tenta aumentar. Enquanto que a retroalimentação ou feedback positivo, ela intensifica, né? Se está alto, ela intensifica, fica mais alto. Se está baixo, ela intensifica, fica muito mais baixo. Bom, gente, esse foi meu primeiro vídeo aula, né? Me desculpe por qualquer coisa, me desculpe pelo nervosismo. Espero que coloquem nos comentários o que acharam da minha primeira aula, me ajudem a crescer, né? Se tiver alguma coisa que para melhorar, coloquem nos comentários que com certeza vou melhorar, né? Se inscrevam no canal porque vem muita coisa boa por aí, né? E com certeza acredito que vocês não vão querer perder. Bom, esse foi o autor que eu usei, né, para esse vídeo. Ele é muito bom, ele é muito detalhista, né? Eu trouxe aqui em forma de uma revisão, em forma de um resumo, em forma de uma espécie de resumo, e tem muita coisa que poder se abordar por aqui. Bom, gente, repito, muito obrigado por ter assistido meu vídeo, né? Espero que tenham gostado e que se inscrevam no canal e que deixem nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma coisa a melhorar, com certeza eu vou melhorar. Obrigado, falou, beijinhos, fiquem com Deus, tchau.